E aí, galera, feliz 2023 pra gente. Esse ano é nosso, escrevam o que eu estou dizendo. E é isso aí. Ia fazer aquela piada de tiozão. Parece que eu não vejo vocês do ano passado. Mas é porque realmente as coisas acabaram meio abruptamente em 2022. Eu não gosto muito quando isso acontece, porque eu sou uma pessoa que gosto de encerrar ciclos. E aí meio que o Vlogmas acabou, sem dar muita explicação, sem dar um encerramento. Na verdade eu expliquei pra vocês, na aba de comunidades, eu não sei se todo mundo chegou a ler, que eu não ia conseguir finalizar o Vlogmas com os 25 vídeos certinho, por causa de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Problema aqui, problema ao meu redor. E aí não deu pra conseguir concluir os 25 vídeos, mas a gente teve 16 vídeos em um mês. Foram 9 vídeos a menos do que o esperado, mas pelo menos eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz com todo mundo que acompanhou, independente de números ou de qualquer coisa. Muito obrigado se você foi uma das pessoas que acompanhou e assistiu tudo. E se você ainda não viu tudo, aproveita aí esse tempo de janeiro, de férias, pra maratonar os vídeos que saíram, porque tem bastante coisa legal. E aí acabou que o último vídeo foi aquele com a Ju e a Helena, que eu não expliquei pra vocês, não dei nenhum tchau assim direito. Mas é porque realmente era pra postar outro vídeo antes de o ano acabar, mas não deu certo. E aí eu vim aqui com esse vídeo, que já estamos em 2023, mas de qualquer forma, muito obrigado. E agora, bola pra frente. Pra quem não sabe também, vocês lembram que eu falei que além dos 25 vídeos nos 25 dias, era pra ler talvez 25 livros. E obviamente que eu não consegui ler os 25 livros, porque nem eu acreditei em mim quando eu postei aquele vídeo dizendo que eu queria. Mas, como vocês viram aí no título, eu li 17 livros. Na verdade foram 18 e eu errei porque eu sou burro. Ignorem. O que chegou perto. Confesso também que não são livros só romances, tá? Não são só livros de 300 páginas, mas não deixa de ser leitura. Eu realizei 17 18. leituras, independente de ter sido conto, novela, romance, história em quadrinho, livro ilustrado, mas de qualquer forma foram 17 18. leituras. Não falei de várias delas pra vocês, porque bastante delas eu li agora nesses últimos dias do ano, assim, num surto de não ter muito o que fazer e de querer ler bastante, eu li. Mas aí esse vídeo é justamente pra comentar sobre essas 17 18. leituras, e eu vou tentar ser breve e focar também nos livros que eu não falei já nos últimos 16 vídeos, porque tem aí uns vídeos já específicos pra alguns desses livros, mas eu espero muito que vocês gostem. Deixem um like aí no vídeo agora pra vocês não esquecerem de deixar no final. Se inscrevam, se vocês estiverem esperando também vídeo melhores do ano, piores do ano. Os próximos vídeos depois desse vão ser esse. Eu só quis postar esse primeiro porque eu preciso encerrar o ciclo 2022, tipo, de leituras do mês e de vlogmas, blá blá blá. Porque, inclusive, tem livros aqui que vão aparecer no vídeo de melhores do ano. Pra ficar uma cronologia melhor, eu resolvi fazer esse vídeo primeiro. Enfim, vamos começar. Já começamos muito mal em dezembro, porque eu tava super empolgado pra ler esse livro. Foi o primeiro livro também que eu comecei a falar no Vlogmas, comecei a ler. E aí, depois veio um vídeo que foi 2 likes, eu abandono esse livro, que foi O Circo da Noite. E eu abandonei. Vocês me apoiaram super na decisão de abandonar o livro, gratidão por isso, inclusive, não rolou. É um livro de fantasia que ele tava até me conquistando bastante no começo. Eu comecei super empolgado, se vocês pegarem os vídeos pra assistir. O início desse livro é realmente bem empolgante. O livro é dividido meio que em 2 tramas principais. A primeira delas é um circo da noite, que é esse circo que chega do nada nas cidades, chega sem aviso e ele só funciona à noite. Durante o dia é como se não existisse nenhum tipo de vida nesse lugar. A gente vai acompanhar tanto as pessoas já no presente lidando com esse circo ali na cidade delas, chegando e elas ficando super empolgadas pra ir visitar o circo, e as coisas incríveis que acontecem ali, porque não é um circo convencional. E a gente também vai acompanhar o processo no passado das pessoas se reunindo pra criar esse circo, idealizar tudo. E também a gente tem 2 personagens muito importantes, que são 2 crianças que desde cedo elas já foram criadas. A vida delas, basicamente o projeto de vida delas é uma batalha que vai acontecer em algum momento, porque as 2 são mágicas, e aí meio que esses 2 mestres delas fazem esses jogos ali, e um dos jogos, no caso, vai ser essas crianças pra ver quem é o melhor mágico, o melhor ilusionista, no caso. E aí a gente vai ter esses 2 personagens, o circo acontecendo e isso tudo. Só que acontece, eu tava muito empolgado com isso tudo, principalmente com a ideia do circo, porque é uma parada muito misteriosa, um negócio bem enigmático, que você fica realmente curioso com esse circo, com vontade de ir, e a forma como ele é descrito é muito bacana. Só que chegou um momento que começou a ficar muito repetitivo pra mim, esse rolê dos 2, porque era tipo, a gente sabendo que a vida de todos eles estavam se preparando pra essa grande batalha, só que ao mesmo tempo parecia que essa batalha já estava acontecendo, como se, tipo, eles já estivessem inseridos nessas batalhas, nas apresentações que eles fazem, e nas magias que eles fazem ao longo do livro, só que ao mesmo tempo o livro cria essa expectativa pra gente de que vai acontecer um grande evento, uma grande batalha, e que a gente tem que esperar por aquilo, porque vai ser épico e blá blá blá. E tava chegando num ponto que eu já tava achando muito repetitivo, porque só ficava nisso. Calma que vai chegar esse momento, calma que vai chegar esse grande evento, calma que vai chegar essa grande batalha. E aí ficava repetindo só eles nisso, ou tipo assim, pouquíssimas coisas acontecendo na história, e mostrando também o passado, que era como o circo foi sendo construído, e a idealização das apresentações do circo e dos espetáculos que teriam ali e tal. E eu até de início tava achando interessante, só que aí depois foi demorando e a escrita foi começando a ficar lenta, e parecia que o livro tava precisando de mais algo pra poder fazer com que eu continuasse essa história. E aí por isso que eu abandonei. Eu abandonei o livro exatamente em 50%.
Preto. Cheguei na página 214 e não rolou. Infelizmente, eu sei que é um livro favorito de muita gente, é um livro que muita gente gosta. Mas assim, a escrita da autora realmente é muito boa, ela tem uma escrita bem bonita e é uma escrita assim mais rebuscada. É criativa a história, esse rolê do circo realmente desperta sua curiosidade, mas eu senti que faltou um pouco mais no sentido da trama e dos personagens pra fazer com que eu quisesse continuar lendo essa história. Porque eu também não me apeguei aos personagens a ponto de ficar realmente muito preocupado com eles e infelizmente não rolou. Acontece, a vida é curta demais pra ficar insistindo em livro que não tá funcionando. Circo da Noite pra mim não funcionou. Mais um que também não funcionou, mas esse eu finalizei. Dezembro foi um mês conturbado de leituras. É assim que eu começo. Preciso falar sobre. Realmente, galera. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei tudo sobre esse livro, que é um vlog de leitura. É assim que começa, não devia nem ter começado, aquela coisa toda. Quem não sabe, esse livro é a sequência do livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é um livro que eu gostei bastante. E eu resolvi ler esse livro porque muitos de vocês pediram, queriam saber o que eu ia achar. E eu li, não gostei. Eu dei 2,5 pra esse livro, porque apesar de eu não ter gostado, eu não acho que seja um livro assim, ruim. Eu só acho que é um livro que ele não precisava existir. Ele foi feito com o intuito de agradar fãs, e isso me dá um pouco de preguiça, como eu falei pra vocês lá no vídeo. E é uma trama que eu não fazia questão de ler. Como eu falei pra vocês, eu não me importo com o Atlas a ponto de querer ler um livro com a perspectiva dele, saber um pouco mais sobre a vida dele. Também é um livro que a autora tenta criar aquele suspense, entre muitas aspas, de será que os personagens vão ficar juntos ou não. Só que, galera, todo mundo sabe. Tipo, você lendo a primeira página do livro, você já consegue saber como ele vai terminar. É um livro também que eu achei ele muito previsível. Nas reviravoltas que a Colleen Hoover tentou colocar, tipo, 50 páginas antes eu já sabia o que ia acontecer. E aí, quando eu li, acontecia exatamente como eu tinha pensado. E, enfim, fiquei com preguiça, fiquei realmente entediado lendo. Só queria fazer aqui mais uma vez, explicar pra quem não entende. Quando eu faço vlogs de leitura, eu falo o que eu estou sentindo no momento e as sensações que eu estou tendo com relação ao livro. E não é um ataque direto à autora e nem a pessoas que têm situação parecida com a da personagem, galera, porque estamos falando de um livro de ficção. Porque teve uma galera que ficou meio chateada comigo, meio irritada com as coisas que eu falei no vídeo lá do vlog de É Assim Que Começa, e eu confesso que eu poderia ter me expressado melhor, talvez, e ter deixado mais claro alguns posicionamentos, mas é só porque realmente nos vlogs de leitura é o que eu tô sentindo no momento, que é justamente pra ver reações em tempo real, entre aspas. Entendo o rolê da Lily não conseguir sair de um relacionamento abusivo de 100% e cortar relações 100% com o cara que praticou a violência doméstica com ela por muito tempo e que fez coisas horríveis. E quando eu falo que estou irritado, não é com a Lily, é com a situação, porque a situação me deixa irritado e porque o personagem me deixa irritado. E eu não tô falando isso no sentido de que eu acho que não é assim na vida real. Eu sei que é assim na vida real, só que me deixa irritado. Acho que é normal todo mundo que lê se irritar com o Riley e se irritar com esses acontecimentos do livro. E não quer dizer que é uma coisa negativa, porque quer dizer que a autora soube passar algum tipo de sensação pra gente. Mas não foi por isso que eu não gostei do livro. Tanto é que eu dei 2,5 porque eu achei um livro razoável. Não é uau, que lixo pra mim, mas também não é um livro que eu fazia questão de ler. E aí a gente tem 4 contos que eu li, porque foram livros que apareceram na série Wandinha. E eu postei um vídeo aqui no canal lendo esses livros. Também falei sobre outros livros que apareceram na série. Não falei sobre todos, porque tem bastante referências literárias, principalmente indiretas na série. Mas os que aparecem mais diretamente são esses 4 contos, porque são os contos que nomeiam as equipes quando tem um torneio que se chama Torneio do Edgar Allan Poe, a Copa Poe, em homenagem ao autor Edgar Allan Poe. E eu aproveitei que eu também nunca tinha lido nada do Edgar Allan Poe e queria, porque ele é um dos mestres aí, pioneiros do gênero de terror, e eu gosto muito desse gênero, então eu precisava ler. E aí eu li O Gato Preto, que de longe foi o meu favorito. É um conto bem curtinho, todos esses que eu vou falar aqui são bem curtinhos. Eu dei 4 estrelas pro Gato Preto porque eu achei muito bom, ele cria uma atmosfera muito massa, é um terror psicológico bem bacana. É sobre um homem que ele meio que tá tendo problemas na cabeçola dele, e aí do nada, em um surto, ele mata o animal de estimação dele, que é um gato preto. E aí ele começa a lidar com as consequências disso, talvez, possivelmente, ser assombrado por esse animal de estimação que aparece no quarto dele, talvez. Enfim, é um conto muito curto pra ficar dando detalhe de sinopse, mas leiam porque é muito legal. O Edgar Allan Poe realmente consegue passar uma atmosfera de terror e deixar a gente com aquele medinho e aquela apreensão em pouquíssimas páginas, então vale muito a pena. Aí eu também li O Poço e o Pêndulo, que eu achei legal, mas nenhum dos que eu vou falar agora em seguida se comparam pra mim ao Gato Preto, porque eu achei a atmosfera e a construção do Gato Preto muito mais legal. Pra O Poço e o Pêndulo eu dei 3 estrelas, também é curtinho, é sobre um personagem que ele meio que está destinado à morte, não tem muito o que ele fazer pra sair dessa situação, e a gente vai acompanhar a sensação dele com tudo isso. Tanto ele aceitando que a vida dele já era, quanto ele em alguns momentos tentando burlar isso de alguma forma e pensando em maneiras de tentar sobreviver. Um ponto que eu acho legal deixar destacado aqui é que todos esses contos, eles são muito antigos. Então é tipo assim, de 1800 e pouco, galera. Tipo,
1840 e alguma coisa. Então, tipo assim, eu gosto de imaginar que tendo o nosso repertório atual de livros e de conteúdos de terror, a gente não vai achar uau essas coisas todas de assustador. Mas pra época que foi publicado, e justamente por não existir muitas histórias desse tipo, eu acredito que tenha sido bem revolucionário. E é por isso que o Edgar Allan Poe é considerado aí o pai do terror também, né? Então achei legal também, como eu falei pra vocês, ele consegue passar sensações em poucas páginas. Só não achei tão bom quanto o Gato Preto, mas é legal. E aí a gente vai pra O Barril de Amontilado, que é basicamente uma história bem clássica de vingança, que é sobre um homem que ele resolve sequestrar e matar o amigo dele depois de ter ficado puto porque esse amigo dele falava muito mal dele. Então é basicamente isso, também é super curtinho. É interessante ver esse processo do cara, tipo, fazendo tudo isso e não demonstrando nenhum tipo de remorso. E é legal também porque tem uma teoria sobre esse conto que essa história seria meio que inspirada na vida do Edgar Allan Poe com outro autor também da época, que eles tinham meio que uma rixa lá nos anos deles. E esse autor também já tinha falado mal do Edgar Allan Poe, escrito um livro que inclusive tinha um personagem que era muito semelhante ao Edgar Allan Poe. E aí o Edgar Allan Poe com raiva foi e lançou O Barril de Amontilado, que seria esse livro aí onde um cara resolve sequestrar e assassinar um amigo dele, uma coisa bem tranquila. E, por último, desses contos do Poe, eu li O Escaravelho de Ouro, que dos 4, com certeza foi o que eu menos gostei, foi o que eu mais fiquei entediado, porque esse conto tem uma parada mais de caça ao tesouro, mais detetive, meio uma Sherlock Holmes. E tem esse rolê de decodificar um código pra desvendar o mistério, pra chegar na caça ao tesouro. Foi a parte que eu achei mais legal do conto, que foi essa parte de decodificação do código. Ele também é o mais longo dos 4, e foi o que eu fiquei mais entediado. Eu não achei a narrativa dele tão fluida, nem achei que a história em si mesmo tava me despertando minha curiosidade. Então, dos 4 foi o que eu realmente não gostei tanto. Tipo, não é ruim, só não faz muito meu estilo de história. Mas se você gosta de histórias de caça ao tesouro e dessa parada de mais investigação e tal, provavelmente você pode gostar desse também. Mas dos 4, esse foi o que eu menos gostei. Então pra isso eu dei tipo 2, 2,5. Eu nem avaliei direito, mas foi basicamente isso aí. E aí a gente vai pra outro livro que eu também gostei muito, galera. E também tem um vídeo específico aqui pra ele no canal. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu li esse livro por escolha da galera do Catarse. Eles escolheram esse livro pra eu ler. Já era um livro que tava no meu radar há muito tempo. Como eu falei no vídeo lá pra vocês, eu recomendo muito que quem tiver a oportunidade de escutar o audiolivro. Ele é narrado pelo próprio autor e deixa o ritmo da história muito legal. Principalmente porque o livro ele é escrito assim, sem muitos respiros. Então assim, são parágrafos sem pausas. Então se você tiver algum problema com isso, o audiobook pode te ajudar nisso. Mas de qualquer forma é um livro que vale muito, muito a pena a leitura. É um livro que vai tratar sobre preconceito racial, violência policial, sobre educação no Brasil. E é sobre um menino que ele vai revisitar as memórias dele com o pai dele e contar meio que toda a história da vida do pai dele. A gente já sabe desde o começo do livro que o pai dele faleceu, vítima de violência policial, inclusive. E aí o protagonista vai revisitar essas memórias do pai dele, vai falar sobre a infância do pai dele, sobre como o pai dele conheceu a mãe dele. E aí ele vai também pros antepassados. Então a gente vai ter um pouco sobre a história dos pais dele, das relações dessas pessoas. Então tem relação de pai e filho, relação de marido e mulher, relação de diversos tipos. Então, apesar de ser um livro que aborda diversos temas muito sensíveis e muito importantes, essa parte do preconceito racial, da violência policial e tudo mais, ele também é um livro que fala muito sobre relações e principalmente sobre como essa questão da cor de pele está entrelaçada em todos os momentos da vida desses personagens, até mesmo quando eles não querem. É muito interessante a abordagem do autor aqui, muito legal como ele consegue transportar a gente para períodos de tempos diferentes sem deixar confuso. Então, tipo, a gente tá lá numa memória e aí a gente vai para uma memória ainda mais antiga e do nada volta pro presente de uma maneira muito rápida e muito fluida e que não fica confuso. E aí você tem aquela sensação de que realmente parece que você que está lembrando. É um livro incrível de verdade que eu recomendo para todo mundo. 5 estrelas com certeza. Sensacional. Muito, muito bom mesmo. Gente, tivemos um pequeno equívoco porque eu simplesmente esqueci de falar sobre um dos livros que eu li. E aí por isso que na minha cabeça tinham sido 17, mas na verdade foram 18. Eu botei até ele no Scooby, mas eu esqueci de mandar no Notion. E sempre que eu vou gravar eu uso o Notion. Mas enfim, foi o livro Confissões de uma Máscara. Esse livro aqui, coitado, já sofreu muito. Por quê? Ele foi um resgate da época que eu ainda fazia live. E o Matheus resgatou pra eu ler esse livro, que era uma das formas de fazer eu ler um livro. E aí eu demorei muito pra ler esse livro. Tanto é que eu só vim ler ele em dezembro. E eu nem lembro a época que era certa pra ter lido. E acabou que agora eu esqueci de falar dele também. E nem foi um livro que eu odiei, tá? Eu gostei do livro. Ele é um livro que mistura ficção com biografia. Então é como se tivessem fragmentos da vida do próprio autor nessa história que ele criou aqui, sobre um homem que desde criança ele descobre que ele tem tendências homossexuais, que é o que o autor usa aqui pra descrever, no Japão. Só que é tipo assim, o Japão dos anos 50. Então o preconceito é muito, muito presente e muito pior por se tratar de uma época muito mais antiga. E aí também tem todo o rolê dele vindo de uma família extremamente conservadora, religiosa, dele também sempre fazer parte de lugares bem elitistas e tudo mais, e que as pessoas não são muito suaves com as palavras delas. Então é basicamente a gente acompanhando a vida desse personagem desde criança até ele ficando adulto e ele tentando ao máximo reprimir esses desejos dele e tentar seguir a vida ignorando essa parte. E a parte que eu achei mais legal foi porque o personagem ele também tem um desejo e uma atração muito forte pela morte.
em todos os sentidos possíveis. É bem bizarro, inclusive, a forma como o autor descreve isso aqui, porque ele tem essa atração pela morte, no sentido até que em alguns momentos a morte deixa ele excitado. E é muito bizarro de ler sobre a mente desse personagem que tem essa tendência e esse desejo constante pela morte. Tanto de ver a morte, de ver tragédias e de ver outras pessoas, tipo assim, morrendo, cenas, pinturas, ler coisas sobre isso, quanto a própria morte. Então essa parte do livro é bem incomum e é bem interessante de ler essa peculiaridade. Só que eu achei o livro um pouco parado. Tipo assim, tem diversos momentos que faltava acontecer algo, sabe? É aquele livro bem contemporâneo que é sobre a vida do personagem e ele lidando com situações. Só que eu acho que tiveram momentos que não tinha situação e o autor perdia muito tempo com páginas de nada acontecendo. E foi só por isso que eu acabei dando 3,5 pro livro, porque eu achei um livro bem bacana, eu achei uma história interessante. É um livro bem triste também, justamente por ter essa parte do personagem / autor tendo que reprimir a própria sexualidade pra se encaixar ali nos padrões e com medo do que poderia acontecer com ele também. Tanto porque eu achei muito interessante de ler sobre essa parada da atração do personagem pela morte, porque é muito estranho e é esquisito, mas ao mesmo tempo desperta a curiosidade. Mas eu senti que faltou acontecer mais coisas no livro pra que eu ficasse realmente envolvido com essa história. E eu sei que isso pode ter acontecido por ser um livro que mistura ficção com não ficção, então talvez não tenha tantos acontecimentos assim, porque o autor se baseou mais na realidade, mas também como não dá pra ter certeza, e como querendo ou não é um livro de ficção, eu senti falta disso. Eu senti falta de me envolver mais com a história e ficar com mais vontade de ler. E pra ser um livro curto, ele tem menos de 200 páginas, eu achei ele um pouquinho lento em alguns momentos, mas mesmo assim achei um livro bem bom, e eu acho que vale a pena a leitura pela carga histórica que ele tem também e pela abordagem diferente aqui que ele traz de alguns temas. Pronto, agora não ficou nenhum livro de fora. Aí a gente vai pros 3 últimos livros que apareceram aqui nesse canal, antes de eu dar esse meu sumiço, esse meu recesso, que foram os 3 livros de terror que eu li junto com a Ju e a Helena. Eu não expliquei lá no vídeo, e se vocês não viram os vídeos dela, vocês talvez tenham ficado meio confusos, porque a gente leu 3 livros de terror em pleno dezembro. É porque essa ideia de vídeo era pro Halloween. Só que como não deu certo, a gente postou em dezembro, e aí lemos 3 livros de terror em dezembro do nada. A galera lendo o livro de Natal e a gente lendo o livro de terror. Eu adorei. E aí teve o livro Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, que é um livro que infelizmente não saiu no Brasil. É uma novela, no caso. E eu gostei muito desse. Falei pra vocês lá no vídeo que eu dei 4 estrelas. Muito bacana. É um livro muito nojento, bem escroto assim. E que ele é muito depravado também. São sobre 2 mulheres que começam a trocar e-mails depois de elas se conhecerem num fórum ali. E elas começam a se aproximar. Até que vai se tornar um rolê meio de dominação. O mestre e uma pessoa que obedece. E aí tem todo um rolê envolvendo isso tudo. Que ele vai ter uma parada de terror, sim. Porque acontecem coisas meio inexplicáveis ali na história. Eu acho que o que mais causa nesse livro é a agonia mesmo. Porque é nojento pra caramba. E é muito rápido, muito legal. A gente sabe também que uma dessas mulheres que estão trocando e-mails está morta, porque é como se essa história fosse um relato de um caso real que aconteceu, sabe? E a gente vai ter como se tivesse acesso aos dados desse julgamento. E aí tem umas partes do livro também que estão omitidas por conta de segurança da justiça. E é muito legal de ler, porque realmente parece um caso real que você pegou e tá lendo ali em um site sobre coisas estranhas que aconteceram. O final também é muito bizarro. É um livro bizarro, galera. Bizarrão. E eu gosto bastante. Ele me deu umas sensações muito... sabe? Indesejável, mas eu gostei de sentir elas, porque realmente o autor soube passar essas sensações pra gente, e eu achei uma história muito diferente. É tão doido que você não consegue prever nada. Tipo assim, você acha que pode estar achando pra onde o livro vai, mas vocês não vão estar indo. Porque o autor vai pra uns caminhos que não dá pra entender nada por que ele fez isso, mas ele fez. E você tem que lidar com esses fatos. E eu gostei bastante. Se você consegue ler inglês, eu recomendo muito, porque é um livro muito bom. E é isso aí, vamos fazer barulho sobre esse livro, porque quem sabe alguma editora não traz pro Brasil. Inclusive, ele faz parte de uma coletânea, tem tipo, ele sozinho, e tem ele dentro de um livro que é Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke e outras histórias, um bagulho assim. Outros contos desse mesmo autor. E eu quero muito ler também, porque eu gostei bastante. Aí a gente vai pra Stolen Tongues, que também não tem disponível no Brasil, me desculpem. Mas ele tá disponível no Kindle Unlimited, pelo menos. E é um livro de terror, que ele fez um super sucesso aí. Ele era uma creepypasta que era postada no Reddit, e as pessoas gostaram tanto que virou livro. E esse livro fez bastante sucesso no TikTok. As pessoas falando que não conseguiram dormir por causa desse livro, que ele era bem bizarro mesmo, e blá blá blá. E ele realmente tem essa vibe de creepypasta, é bem bizarro. Sobre um casal que eles vão passar um período ali numa casa nas montanhas, no meio da neve, no meio do nada. E aí do nada eles começam a ouvir umas vozes, passos ao redor da casa, umas pessoas gritando, pedindo ajuda, e ao mesmo tempo uns gritos que dá medo. Tipo, ao mesmo tempo parecem vozes humanas, não parece humanas, parece uma coisa meio monstruosa. E são várias vozes ao mesmo tempo, e do nada vira uma voz só. E aí são vozes de pessoas que eles já conhecem, vozes de pessoas que morreram, e aí vozes desconhecidas, e vira uma confusão. E aí eles começam a ver também pessoas vindo pra cabana, tentando entrar dentro da casa, e tentando olhar pela janela, e é bizarro. O começo do livro realmente é bizarro, dá aquela sensação
de medo. Teve, sim, um momento que eu li esse livro e fui dormir, eu tive um pesadelinho ali, eu fiquei meio assustado ali enquanto eu tava lendo. Porque esse rolê de tentar invadir sua casa e vozes e blá blá blá, e esse rolê de... Quando você encara muito o escuro e começa a ver coisas onde não tem, ou às vezes tem, mas você não sabe se você tá vendo mesmo ou é seu cérebro lhe pegando uma peça, e a ouvir coisas também. E principalmente esse rolê de a gente não saber se é algo sobrenatural ou não, ou se é uma coisa da cabeça do personagem, porque a noiva, que é uma das protagonistas, ela tem um problema de sono, e a família dela também tem todo um rolê com relação a isso, e aí você fica muito na dúvida com relação a tudo isso. Eu achei um livro bem legal, eu acho que sim, ele perde um pouco do ritmo depois que passa ali dos seus 30%, e por ficar meio repetitivo, acaba que não dá tanto medo assim, em mim, pelo menos. Mas eu ainda achei uma história legal, achei uma história criativa. O final é um pouco duvidoso, o caminho que o autor resolve ir, mas eu achei que a explicação que o autor deu nos agradecimentos foi ok, e foi razoável, e não me fez achar o livro tão questionável assim. Então eu particularmente gostei, dei 4 estrelas pra esse, mas é um 4, 3,5. Eu fui bonzinho. É 4, tipo assim, se a gente pegar livros de terror, esse é um 4 estrelas diante de todos os livros de terror que eu já li. Mas se for uma média aí no geral de livros, aí é um 3, 3,5. Fica claro isso aqui, por favor. E aí a gente chega em outro que também foi uma decepção, que eu não gostei, que é Desenhos Ocultos. É um livro que eu fiquei bem animado pra ler, principalmente por ter essa parada dos desenhos. É sobre uma mulher que ela tá passando por um processo de reabilitação. Ela era uma dependente química e ela tá há algum tempo sem utilizar, mas aí ela tá procurando emprego, tá procurando se reestruturar na vida, e ela vai trabalhar como babá pra uma família muito rica em um bairro muito chique também ali, só daquelas famílias de comercial de margarina, sabe? E aí, quando ela chega lá, ela começa a ficar meio assustada, porque o menino, ele já faz uns desenhos muito estranhos. Então, tipo, ele desenha sempre ele com outra pessoa. Tipo assim, ó, uns desenhos bem tranquilos, tipo esse, galera. E tem sempre essa mulher que ele chama de Anya, que seria essa amiga imaginária dele. E ela fica meio desconfiada, porque depois ela sabe de uma história que envolve a casa, de um crime que aconteceu. E ela fica achando que essa casa pode ser mal assombrada. E aí, o livro começa a acontecer, só que eu achei ele bem... Tipo assim, não acontece nada praticamente. E eu não gostei do final, não gostei da explicação que o autor deu. O começo dele realmente é bem legal e você fica com aquele medinho por causa dos desenhos do menino e por ser uma coisa bizarra e por você não saber se é realmente uma casa mal assombrada ou não. Só que eu acho que o autor acabou perdendo o ritmo, o livro ficou se repetindo e nada meio que acontecia. A gente esperava algo diferente acontecer pra movimentar a história, ou realmente uma cena de terror, e não acontecia. Os desenhos também, apesar de eu achar legal ter os desenhos, eles não foram tão assustadores quanto poderiam, e principalmente a explicação toda que se deu pro livro, pra mim perdeu totalmente a graça de tudo. E eu queria um livro de terrorzão mesmo, com desenhos e crianças malucas, uma parada meio, sabe aquele filme A Entidade? Não foi isso que eu consegui aqui, e aí eu acabei não gostando. Eu dei 2,5 pra esse aqui, poderia também ser um 2 facilmente, mas eu dei 2,5 por causa dos desenhos. Se não tivesse os desenhos, era tipo 2, ou até 1,5. E se vocês quiserem saber um pouco mais detalhado minhas opiniões sobre esses 3 últimos livros, é só ver o último vídeo aqui do canal que eu falei lá. E aí agora a gente vai pra os livros que eu li depois desse vídeo, e eu não falei sobre eles aqui no canal ainda, nem em lugar nenhum, porque eu tava lendo no meu período recluso, no meu período offline. E aí a gente vai pra outro livro que eu vou ser bem misterioso com relação a ele, porque eu não vou falar o que eu achei. A Casa no Marcerulho. Foi o nosso livro do clube do Catarse de novembro e dezembro, então eu li com o pessoal do Catarse, mas a gente ainda não fez a live de discussão. E acabou que eu li esse livro também, além do Catarse, por conta de um outro vídeo que vai sair ainda no canal, que é relacionado a favoritos de alguma pessoa. Então aguardem. E eu não vou falar minha opinião sobre esse livro justamente por isso, porque eu quero que vocês aguardem até esse vídeo sair pra vocês saberem se eu gostei ou não. Sei que é um livro também queridinho e favorito de muita gente, inclusive dessa pessoa. É um livro que muita gente dá 5 estrelas. Também é um livro de fantasia, tá? Então, o que é que vocês acham que eu achei de A Casa do Marcerulho? Fica aí a grande questão. E aguardem o vídeo pra vocês saberem a minha opinião. Mas enfim, eu li. Aí, galera, o que aconteceu? Estávamos literalmente, sei lá, no dia 29 de dezembro. 2 dias pra acabar o ano. E eu tinha percebido que eu só tinha lido 11 livros. E eu fiquei, meu Deus, eu prometi que eu ia ler 25, tive um pequeno surto. E falei, já era. Mas aí o que aconteceu? Eu pensei o quê? Tenho vários graphic novels na minha estante e eu preciso dar uma reduzida nessas graphic novels, porque a maioria não tinham sido lidas. E querendo ou não, são leituras. Não vamos descredibilizar nenhum tipo de leitura aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. E eu pensei, pô, é uma ótima oportunidade, tanto porque são leituras assim mais fáceis pra se fazer no final de ano, que a gente tá com coisas pra fazer e muitas coisas pra pensar também. Tanto porque vai ajudar eu não sair tanto assim da meta que eu tinha me colocado pra dezembro, e tanto porque me ajuda a diminuir a quantidade de livros não lidos na minha estante. Vou começar com o favizão dessas graphic novels que eu li, que é Fragmentos do Horror, que no caso é um mangá do Junji Ito. Junji Ito, pra quem não sabe, é uma lenda do horror. As ilustrações deles são literalmente bizarras. Esse é um livro de contos que tem basicamente várias histórias curtas. Deixa eu ver quantas são. São 9 histórias, escritas aqui pelo Junji Ito, escritas e ilustradas no caso. E é um bagulho assim bizarro, galera. Ó aqui, só pra vocês terem noção.
Pra quem gosta de terror, isso aqui é um prato cheio, transbordando. Só que quando eu falo pra vocês que é bizarro, é muito bizarro. Tipo assim, se você é uma pessoa que tem estômago fraco, principalmente pra coisas visuais, mesmo que sejam desenhadas, você não vai se dar muito bem com isso aqui. Mas pra quem gosta realmente de terror e de coisas bizarras e esquisitas e de terrorzão mesmo, vão amar isso aqui. Eu não sei com o que se passa na cabeça do Junji Ito, mas espero que continue se passando pra ele continuar publicando essas coisas pra gente, porque o cara é literalmente muito foda. Dei 5 estrelas pra esse aqui, porque tanto o trabalho ilustrativo quanto o narrativo mesmo das histórias eu achei sensacional. Foi meu primeiro contato com o Junji Ito, era um autor que eu já queria ler há muito tempo. Estou segurando a capa errada. E... de novo. Mas enfim, gostei muito e pretendo ler muito mais coisas dele em breve. Eu só preciso ter, porque os que eu tinha eu já li. Aí eu levei esse livro porque eu precisava resolver um rolê aí no shopping. Eu levei I'm Not Okay With This, porque eu já tinha visto a série quando saiu na Netflix, infelizmente foi cancelada. E eu gostei bastante quando eu assisti. E aí eu tinha essa graphic novel aqui que eu recebi do Clube Box e eu disse, pô, vou ler. Achei legal, mas eu achei a série bem melhor. Eu acho que é tudo muito rápido aqui. E, tipo assim, o traço do autor é legalzinho, também é bonitinho. Parece os desenhos do Popeye. Eu não sei se ele tem alguma relação com isso, mas parece bastante. Ela é a cara da Olivia Palito. Mas, tipo assim, é legal. Aborda um tema sensível aqui também. Fala sobre suicídio. Mas é de uma maneira muito superficial. É sobre uma menina que ela tem um poder, que ela consegue mover as coisas com a mente dela. E também meio que fazer as pessoas sentirem uma dor muito forte usando a mente dela também. E aí ela começa a lidar com isso, tanto por ela se sentir excluída, tanto porque ela é realmente excluída. Ela sofre bullying na escola, tem todo esse rolê. Também tem o rolê do pai dela ter falecido. Ela não tem uma relação muito boa com a mãe. Só que são muitas coisas assim, galera. Tipo, todos esses temas que eu falei pra vocês, abordados em, tipo, menos de 200 páginas de ilustração e pouquíssimo texto. Então acaba que não é tão aprofundado assim. E por isso que eu achei melhor a série, porque a série tem mais tempo pra desenvolver todos esses temas e eu achei mais legal também. Mas 3 estrelas, porque graphic novel se propõe justamente a ser uma coisa mais rápida e mais visual, no caso. Aí, como eu só tava lendo desgraça, né, em forma de graphic novel, eu disse, vou pegar uma coisa mais fofinha, já que tá aqui na estante também há muito tempo e eu nunca li. E aí eu li Arlindo, da Ilustra Lu. É sobre um menino, que ele é gay, e é basicamente isso. É sobre a vida dele, ele lidando com... Ele tá na escola e ele lidando com aceitar a si mesmo, e a parte que o pai dele também não aceita isso, e o pai dele é bem rude, bem ruim mesmo com as palavras, e aí ele com medo de contar isso pras pessoas, ele com medo de contar isso pras amigas, e enfim, é sobre ele se descobrindo aí e conhecendo pessoas também, talvez se apaixonando, e é bem bonitinho também. A ilustração é bem fofa, assim, é bem colorido o livro, e ele é cheio de referências assim, porque por ser nacional e também se passa aqui no Nordeste, e eu achei legal. A ilustração dele é bem bonita, a história também é bem legal, é bem divertido de ler, bem rapidinho, e é bem fofo. A palavra pra resumir Arlindo é isso, fofo. E aí, como eu tinha adorado o Fragmentos do Horror do Junji Ito, eu tinha outro mangá dele que eu também recebi da Darkside, que é esse daqui, que é Contos de Horror da Mimi. Eu achei esse daqui legal porque ele acompanha a mesma personagem em diversas histórias. Então são contos também, só que são todos envolvendo essa mesma menina que se chama Mimi. E ela tem meio que uma sensibilidade aí para coisas ruins. Então meio que ela atrai. Então ela vê coisas, vê espírito, uns bagulho estranho, coisa sobrenatural, e essas coisas parece que estão sempre ao redor dela, de diversas formas. E também tem um conto extra no final que eu achei muito legal. E eu gostei desse, mas eu não achei tão assustador quanto Fragmentos do Horror, tanto no sentido da história quanto no sentido das ilustrações também. Mas ainda assim, achei muito bom. Dei 4 estrelas pra esse. Foi só mais uma confirmação de que eu realmente quero ler muitas coisas do Junji Ito. Tudo que tiver disponível, eu pretendo ler, pelo menos o que tiver disponível no Brasil. Esse daqui tem uns contos que são muito curtos, pra dar tempo de sentir algum tipo de terror, mas as ilustrações são muito fodas, independente disso. E foi só por isso mesmo que eu gostei mais do outro. De novo, eu segurando ao contrário. Eu não tenho o costume de pegar em mangá, galera, me desculpe. E aí temos também Cinema Panopticon, que é um livro basicamente de ilustrações. É sobre uma menina que tá ali num parque de diversões e ela acaba se entrando em uma das tendas e descobrindo um cinetoscópio. É um aparelhinho antigo ali que ele simulava o que a gente conhece de cinema hoje em dia, que a gente olha e que tem várias imagens, e essas imagens em sequência dão a impressão de movimento. Então ela começa a assistir esses pequenos filmezinhos ali com imagens e a gente vai assistir junto com ela. E é bem rapidinho, no caso, não tem texto quase nenhum, basicamente. São ilustrações tipo assim, ó. E apesar disso, eu acho que é um livro pra gente ver realmente e admirar o trabalho de desenho do Tomasotti. E é muito legal, tipo, os desenhos dele são bem únicos assim, e apesar de não ter texto e tal, são bem bizarrinhos. Então pra galera que gosta, e acho interessante ver também, separado assim, que ele dá a impressão de que a gente tá usando o cinetoscópio junto da menina, é legal. E as ilustrações dele são bem massa, então é um livro de ilustrações também, é bem rapidinho de terminar. E a última leitura oficial de 2022 foi Fala Comigo, Lon Chaney. É um livro
livro muito legal, porque é uma graphic novel que seria como se fosse uma biografia imaginada, porque é sobre o Lon Chaney. É um ator muito famoso ali dos primórdios do cinema, e ele ficou muito conhecido justamente por ele interpretar personagens com características muito específicas e principalmente estranhas. Então ele era considerado ali um mestre da maquiagem, porque ele realmente dava a vida pra interpretar aqueles personagens e entrar nos personagens. Então ele tinha muito talento com isso de mexer na própria aparência e de dedicar muito tempo, até de fazer mudanças no próprio corpo, temporárias, pra incorporar aqueles personagens. Ele fez filmes como O Fantasma da Ópera, Corcunda de Notre Dame e muitos outros filmes assim mais clássicos do cinema. É um graphic novel muito foda pra quem gosta de cinema, porque dentro da história do ator a gente vai ter os filmes que ele fez. Então tem pequenos trechos assim de pequenas páginas como se fossem resumos desses filmes que ele fez. A gente tem tipo pequenos resumos ilustrados e contexto de cada filme e também um pouco sobre a história dele, porque era bem curioso, porque ele não era uma pessoa que gostava muito de fama, ele não gostava muito dos holofotes. Ele queria trabalhar como artista, ele queria atuar e ele queria dar vida a esses personagens e interpretar. Inclusive tiveram filmes também que ele dirigiu, mas ele não gostava muito dos holofotes, de tirar foto, de falar com fã, e a gente vai acompanhar, tipo, tanto essa parte da vida dele, tipo, mais pessoal, quanto a parte dele atuando e interpretando esses personagens e fazendo as maquiagens, essa coisa toda aí. Então, eu achei muito, muito legal. Achei muito interessante isso de ler uma biografia, mesmo que seja uma biografia imaginada, mas tipo, ler sobre a vida de alguém em formato de ilustrações e de quadrinhos. Eu achei muito legal de ler. E pra quem gosta de cinema, como eu falei pra vocês, que é o meu caso, vai adorar isso aqui, porque tem curiosidades legais sobre a vida dele e como ele fez parte de vários filmes bem famosos, também acabam tendo curiosidade sobre esses filmes também e sobre como eram feitos alguns processos naquela época que não existia tanta tecnologia assim pra dar vidas a esses monstros, sabe? Então eu particularmente achei muito legal e dei 4 estrelas pra eles também, muito bom. E é isso, galera, essas foram as minhas 17 leituras de dezembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado e me contem aqui nos comentários se você já leu algum dos que eu falei. Se você não leu, me conta qual que você ficou com mais vontade de ler, e eu recomendo muito pra vocês quase todos, porque os que eu não recomendo vocês já sabem muito bem quais são. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem me acompanhado aí nesse surto de dezembro. É isso. Espero muito ver vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau.